levando o nosso pensamento a esse nosso bom Pai, pedimos a Ele, pedimos ao nosso Mestre Jesus e a toda essa espiritualidade amiga que sempre nos acompanha, que nos auxilie a estarmos com espaços abertos, para que nossas reflexões ocorram, para que tenhamos a oportunidade de enxergar com outros olhos tudo aquilo que estamos a vivenciar e que às vezes nos parecem tão estranhas, mas que de verdade, como o nosso bom mestre sempre nos ensinou, a vida é simples. E o que precisamos fazer é trazer essa simplicidade, tudo aquilo que nós ainda não compreendemos. Então, que tenhamos uma boa noite de estudo e que todos nós possamos estar contribuindo para o aprendizado de todos. Que assim seja. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem animados para a gente conversar sobre esse tema. Vocês sabem qual é, né? Nós vamos falar sobre objetos e lugares assombrados. Antes de entrar propriamente nisso, é sempre bom a gente, pelo menos, tentar igualar os nossos entendimentos sobre as coisas, porque às vezes a gente utiliza determinadas palavras e a gente não sabe nem por que as usa, né? Então, quando a gente pensa em assombração, por exemplo, a gente logo vai pensar naqueles fantasminhas, aqueles lençóis brancos, aquelas coisas que a gente nem entende direito. Mas a gente está estudando, certo? Nós somos estudiosos do Espiritismo e a doutrina, ela sempre busca nos esclarecer. Aí não cabe a nós, enquanto espíritas, usarmos algumas expressões sem que a gente as compreenda. Lógico que a gente vai continuar brincando, falando de assombração, mas dentro de um contexto não tão de conhecimento. Título de brincadeira, lógico que a gente ainda vai continuar usando essas expressões, mas hoje seria muito bom que a gente reconhecesse aquilo que a gente acaba por utilizar, as expressões que a gente usa, e dar um verdadeiro significado a elas. Então, quando a gente está falando de assombração, e eu não vou nem falar de assombração, eu vou falar de assombrado. Quando a gente pensa em assombrado, até o dicionário nos ajuda a entender o que isso quer dizer, significa algo coberto de sombras. Vamos imaginar assim, né? Assombrado, com sombra. Então, significa que é algo que eu não tenho uma nitidez, não enxergo com muita clareza. E, normalmente, quando eu não enxergo com muita clareza, quando eu tenho uma certa dificuldade de perceber com nitidez as coisas, eu deixo que a minha imaginação, ela ocupe um espaço e que ela me transporte para algumas coisas que eu já ouvi falar, que eu cresci escutando, que já foi de alguma forma dito, que por não buscar o raciocínio, me deixo influenciar por essa imaginação e acabo me vendo assombrado, ou seja, com receio, com espanto, com assombro, eu estou olhando até as palavras aqui que o dicionário coloca, com apavoramento, por algo que é. Então, vamos dizer que eu esteja num lugar que seja um pouquinho menos iluminado, né?
à noite, iluminado, e eu já tenho em mim algumas ideias, algumas crenças de que a noite favorece o aparecimento de coisas sobrenaturais, assombrações, por exemplo. Então, eu estou num lugar em que essa iluminação não me favorece, e aí eu posso ser acometido por um receio, um medo, um simples balançar de folhas em uma árvore, ou, por exemplo, um animal que faz um barulho diferente, ou, deixa eu ver o que mais que eu poderia pensar. Alguma coisa que eu não identifico muito bem, mas que eu me remeto a alguma crença já construída na fala de alguém que fez algum comentário. Ó, aquela esquina, aquela casa, naquele lugar, naquele bosque, existem fantasmas, existem seres sobrenaturais, existem coisas estranhas acontecendo. Então, se eu porventura estiver passando por esses lugares e algo estranho acontecer, se a minha imaginação me levar a trazer à minha mente essas memórias do que já foi dito, do que eu já ouvi, provavelmente eu vou estar me deixando imaginar ou pressentir essas assombrações. Então, estou dizendo que a assombração não existe? Existe. Tudo que nos assombra é uma assombração. Tudo aquilo que eu tenho receio, tudo aquilo que me apavora, tudo aquilo que amedronta, eu posso dizer que é uma assombração, porque é algo que me tira da minha paz, da minha serenidade e me traz esse desequilíbrio. Mas, de verdade, o que é uma assombração? São espíritos. Quem são os espíritos? Somos todos nós, certo? Alguns encarnados, outros desencarnados. Tudo bem até aí? Todo mundo concorda que é isso? Então, se existem espíritos em todos os lugares, significa que todos os lugares podem ter assombrações. Isso se a minha percepção, se a minha sensibilidade me fizer crer que determinadas coisas que eu estou percebendo são frutos dessa manifestação desses espíritos, às vezes até encarnados, outras vezes desencarnados. Porque muitos encarnados são danados para nos assombrarem. Vou dizer que vocês nunca levaram um susto de um encarnado. Tem muitas pessoas que gostam, se divertem, muitas pessoas que sentem prazer em fazer com que vocês, com que a gente sinta um frio na barriga, ou os pelos arrepiados, ou alguma coisa parecida, né? Então, o que a gente precisa, de certa forma, mistificar? Lugares assombrados. São todos os lugares em que espíritos desencarnados busquem se manifestar. E aqueles mais sensíveis, aqueles com uma percepção mais apurada, com a sua mediunidade mais desenvolvida, conseguem percebê-los. Isso ocorre com todos? Não. Mas por que esses espíritos, de certa forma, se aprisionam nesses locais? Aí a gente teria uma infinidade de motivos. Mas uma coisa é certa, esses espíritos que estão, de certa forma, presos, apegados a lugares, coisas, situações, são espíritos que ainda não se desapegaram à matéria, ainda estão muito materializados, que ainda estão
vivenciando sua existência de uma forma não liberta. Desencarnaram, mas continuam aprisionados a tudo aquilo que eles valorizaram na vida material. E aí, lugares. Existe um entendimento, vamos dizer assim, de que determinados lugares são os lugares mais apropriados para serem assombrados, para terem espíritos desencarnados se manifestando. Isso é uma verdade? Como já foi dito, aliás, deixa eu até comentar, existe um capítulo no livro dos médiuns que é intitulado Os Lugares Assombrados, é o capítulo 9, livro dos médiuns, na segunda parte. Então, o capítulo tem esse nome, Dos Lugares Assombrados. Lá, Kardec faz várias perguntas aos espíritos, justamente para esclarecer sobre essa situação. E aí, os espíritos afirmam, como foi dito no livro dos espíritos e de diversas outras formas, que os espíritos estão em toda parte. Nós entendemos que os lugares que têm esses espíritos que assombram são lugares mais fúnebres, ruínas. Isso é um entendimento por crenças que foram construídas desde a nossa infância e desde muito tempo, coisas muito antigas, não são tão verdadeiras assim. Não existem mais espíritos nesses lugares do que em outros. Na verdade, os espíritos, eles gostam de estar em lugares que existem pessoas. E o que eles desejam? Eles desejam se comunicar. Eles se manifestam da forma como conseguem, porque eles querem essa comunicação, eles querem esse contato, eles querem ser percebidos. E como que eles vão ser percebidos se eles ficam só em lugares desertos, ou lugares que não tem ninguém? Existe também aqueles que se fixam em suas residências, em locais em que eles, de certa forma, tiveram uma convivência ou uma situação de muita relevância. Então, o espírito que é muito apegado, por exemplo, à sua casa e aos bens que ele pôde adquirir e que estão nessa residência. Se o apego for muito grande, e provavelmente ele não vai conseguir se desligar dessa matéria, do valor que ele coloca nisso, ele não vai conseguir seguir sua jornada. E aí acaba se aprisionando, estar se mantendo neste local, única e exclusivamente por querer proteger, querer cuidar daquilo que ele acredita que ainda lhe pertence. Então, não que necessariamente os espíritos que assombram sejam maus. A gente fala asa mal assombrada. Não quer dizer que o espírito que ali esteja seja um espírito mau. Significa apenas que é um espírito que está, de certa forma, perdido, confuso, que ainda ignora muita coisa. Muitas vezes um espírito em sofrimento. O que pode acontecer de um espírito que, por exemplo, foi vítima de um crime, ou ele provocou um crime, isso ficou tão impactado nele, ficou tão marcado nele, e ele não consegue se desvencilhar dessa situação. Então, ele acaba se aprisionando nesse local onde isso ocorreu. E isso se dá justamente pela falta de entendimento.
um espírito de elevação, um espírito dito como superior, ele jamais se aprisiona às coisas materiais, sejam locais, sejam pessoas, sejam até coisas mesmo. Por quê? Porque o seu entendimento lhe dá condições dele seguir sem esse apego, sem que isso lhe traga qualquer desconforto, muito pelo contrário, ele se sente liberto para seguir sua jornada. Se ele tiver que retornar, seja para auxílio de alguém quem ele tenha muita simpatia, alguém por quem ele tenha grande estima, ele pode até estar retornando para o lar onde ele viveu, mas ele não se comportaria ou não traria nenhuma manifestação que fosse desconfortável para aqueles que ali estivessem. Que não é esse o propósito. O propósito é ele estar ali, de repente, para esclarecer. Tipo assim, trazer para aqueles a quem ele ama confirmação de que a vida continua, de que ele está bem, de que ele continua vivenciando, ou de trazer um conforto, caso aqueles que com ele vivenciaram estejam sofrendo, estejam de alguma forma carentes, fazer o auxílio. Essa é a proposta dos irmãos que já estão mais evoluídos. Aqueles que não estão evoluídos vão estar sendo movidos justamente pela sua dor, pela sua ignorância, aquilo que a eles é o que importa, suas necessidades que são diferentes de um para o outro. Uns se apegam às pessoas, então não conseguem sair de perto das pessoas. Outros se apegam aos locais, não conseguem sair do local. Outros se apegam até coisas, também buscam se manter tomando conta daquilo que para eles é valoroso. Mas existem também aqueles espíritos que são brincalhões, são aqueles que gostam de causar assombro, né? Gostam de brincar com a incredulidade dos outros, com, eu ia falar covardia, mas com o medo, né? Com o medo de outros, e aí estão ali a título de simplesmente sejam percebidos, que causem esse espanto, esse desconforto. Existem também aqueles que sabem muito bem por que são os que, por alguns sentimentos um pouco mais embrutecidos, aqueles que eles acreditam que são seus algozes, aqueles que lhes causaram algum prejuízo, e aí, de alguma forma, eles vão estar buscando estar próximo, que não conseguem fazer em seu coração o perdão, o entendimento para prosseguir com o seu caminho. Então, tudo isso que eu falei, demonstrando, como Kardec coloca, as categorias de espíritos, né? Então, um pouquinho mais perdidos, os sofredores, mas isso é a imagem, o relato de todos nós. Todos nós. Todos nós, às vezes, somos muito malvados. Todos nós, às vezes, somos muito brincalhões. Todos nós, às vezes, estamos em sofrimento. Todos nós, às vezes, estamos mesmo, né, de apego, não é? Então, tudo isso que a gente olha com estranheza é a visão daquilo que nós já somos, daquilo que nós podemos vir
a manifestar depois de desencarnados. Porque se hoje eu não estiver atento a esses sentimentos que estão me visitando, me ocupando, eu vou estar quando desencarnado, não tendo esses mesmos sentimentos. E já não estou apegado a mais nada, já não me preocupo com o que vai acontecer com a minha família, já não quero saber o que vão fazer com os meus bens, já não estou nem aí para nada. Muitos de nós, não estou nem aí com o que vão fazer com os bens que eu deixar, mas me preocupo, por exemplo, com meu neto, meu filho, ou meu cachorrinho, qualquer coisa parecida. Então, tudo isso é algo muito possível de nós estarmos realizando. Então, falar de locais mal assombrados é estar visualizando aquilo que, no futuro que nós estaremos promovendo, que todos nós vamos querer, de alguma forma, nos manter próximos àquilo que valorizamos. Se já estivermos trabalhando esses nossos apegos e essas nossas questões mais materiais, provavelmente a gente vai ter um contato, assim que estivermos autorizados, porque nós precisamos de uma autorização para estarmos revendo nossos familiares, mantendo essa comunicação, estarmos próximos a quem amamos, desde que isso tenha uma boa finalidade, tanto para nós quanto para eles. Ao adentrar num ambiente em que eu percebo manifestação de alguma forma, minha sensibilidade me mostra que aquele ambiente está sendo habitado por encarnados, eu posso ter para comigo a intenção de vir a ser útil, de estar buscando, através da oração, elevação dos meus pensamentos, servir de auxílio àqueles que ali estão. Várias literaturas trazem relatos, histórias sobre espíritos que ficaram, de certa forma, aprisionados, e esse aprisionado é bem questionável, porque é uma escolha do próprio espírito de estar se mantendo em determinados lugares, a título de continuarem a ser os proprietários, os donos, ou continuar tendo, de certa forma ilusória, um poder que eles acreditam que só mesmo estando ali eles continuariam a ter. E dentro desses vários relatos, eu não lembro agora qual foi o livro, mas existe um livro em que existe alguns casos em que Chico conta, que ele conta de um casal e eles foram orientados a fazerem o culto no lar. E a orientação foi feita de uma maneira até peculiar, e era para que eles fizessem o evangelho durante 6 anos. Fazendo o evangelho semanalmente durante 6 anos, eles iriam receber um presente. Isso foi uma mensagem que o Chico passou para esse casal que costumava frequentar o local onde Chico fazia os seus atendimentos. E lógico que o casal ficou muito empolgado e realmente fizeram o evangelho durante esses 6 anos. Aí, quando completou o 6º ano,
No dia seguinte, aconteceu um episódio em que a casa em que eles residiam foi assaltada. Entraram assaltantes e fizeram um roubo de diversos objetos, inclusive um diamante de um valor inestimável que já estava há algum tempo na família. E aí, eles retornam ao Chico e comentam com o Chico o acontecido, né? Dizendo que, então, Chico, nós estávamos aguardando o presente e olha o que nos aconteceu. Aí contam, né? Da perda, do roubo, aconteceu. E aí, Chico, com aquele seu jeitinho doce, meigo, falou: então, esse foi o presente. E eles ficaram: como assim? Que presente foi esse? Aí Chico conta. Durante os 6 anos que eles fizeram o Evangelho no lar, eles conseguiram auxiliar em torno de uns 100 espíritos que ali estavam. 100 espíritos que frequentavam o lar deles e que, através do culto no lar, começaram a compreender e a se esclarecer e saíram desse lar. Seguiram seus caminhos para evoluir e abandonaram esse lar. Mas que existiam ainda alguns, não tenho certeza, mas acho que era em torno de uns 20 e poucos outros, que mesmo com o Evangelho ainda estavam ali. A solução dada para que eles também se retirassem desse lar foi permitir que ladrões roubassem o diamante. Como eles estavam ali, em função dessa joia, eles foram aonde a joia foi, junto com quem a roubou. Aí Chico explica que aquela joia havia sido, por muito e por muito tempo, motivos de grandes fatalidades, suicídios, mortes, muitas coisas aconteceram em função dessa joia. Então, esse diamante precioso, ele estava impregnado de todas essas energias, de todos esses irmãos, espíritos apegados a esse bem, e não conseguiam se libertar. Mas esse casal recebeu esse presente, de que agora eles teriam o seu lar mais liberto dessas energias. Então, vou adentrando essa questão do objeto, para que a gente entenda que tudo começa pelo nosso pensamento. Nosso pensamento emite uma energia e essa energia, ela pode sim impregnar objetos, locais, onde quer que a gente esteja. Quanto tempo? O tempo que ele continuar a ser magnetizado, mantado. Então, no caso desse diamante, como existiam muitos, muita energia foi desprendida para que esse diamante trouxesse todos esses incômodos, né? A família talvez nem tivesse como perceber tudo aquilo que estava a acontecer ali, mas foram agraciados com a possibilidade de se libertarem disso. Léo, você quer falar? Chegou um comentário aqui dessa forma. Eu já li vários livros que falam sobre este assunto.
Mas me lembrei de uma orientação dada por um espírito para quem teve um parente recém-desencarnado e apegado às suas coisas materiais, que nós tenhamos o cuidado, antes de fazer desses objetos, tipo peça de vestuário, roupa de cama, perfume, né, que a gente tenha cuidado, porque para que eles não sofram e não se desesperem pelo fato de, né, estar ali desfazendo dos bens. Sempre respeitoso que a gente cuide com carinho, zele por aquilo que foi valoroso para aqueles que desencarnam e deixam os seus bens. Tudo dentro de um limite, é lógico, né? Eu não vou manter tudo que um ente querido meu fez uso em respeito a ele sem um prazo determinado. Mas é importante que eu tenha, assim, esse cuidado, porque pode ser que não conhecesse tão bem, a ponto de saber como seria se ele percebesse que aquilo que ele tinha tanto estima, hoje eu já estou fazendo doação, ou jogando fora, ou desvalorizando. É uma atenção, mas tudo dentro de um limite, que o aprendizado se dá também desta forma. Aqueles que se permitem aprisionar-se junto aos seus bens materiais, por estarem ainda muito apegados a eles, vão vivenciar dores, sofrimentos e, de certa forma, vão ser o caminho que eles vão necessitar trilhar para mais tarde conseguirem compreender aquilo que eles mesmos promoveram para si. Então, não dá para você dizer assim, ah, não, aquele objeto jamais eu vou poder me desfazer porque foi de fulano e ele tinha uma grande estima por ele. Jamais eu acho demais, né? A gente tem que tomar, sim, cuidados, ser respeitoso. E a gente pode também sempre fazer assim uma programação. Assim, olha, durante tanto tempo eu vou guardar isso e depois eu vou dar um outro destino. Eu acho que seria bem respeitoso dessa forma. E alguma coisa mais, Léo? Não, por enquanto não. Eu esqueci de baixar a mão. Ah, tá. Então, esse assunto, ele é um capítulo bem pequeno dentro do livro dos médiuns, mas o que eu acho legal da gente ver e estudar isso é que dentro desse capítulo, a gente pensa que vai estudar sobre outros, numa diferenciação do que é um espírito que assombra, esquecendo que temos ser nós mesmos. E talvez a gente precisasse buscar trazer para nós esses entendimentos de que o que eu sou ou estou hoje é o que eu vou permanecer depois do meu desencarne. E será que eu estou muito apegado a algumas coisas? Será que eu entendo a oportunidade que eu tenho no meu desencarne de estar promovendo melhorias para mim, para outros? Porque existe o entendimento de que locais assombrados só tem espíritos maus. Mas espíritos maus não significa espíritos sofredores, não significa espíritos
até inferiores, como Kardec coloca, mas em termos de evolução, aqueles que ainda ignoram muita coisa. Então, nós estamos nesse patamar em que nós ainda ignoramos muita coisa. E nós trazemos ainda muitas questões mal resolvidas em nós. Nós vamos, de certa forma, protelando, adiando para resolver, e que pode sim, num futuro, ao desencarnarmos, nos colocarmos ou estarmos nos colocando nessa situação de espíritos sofredores, espíritos carentes, espíritos que não conseguem dar um prosseguimento à sua evolução, que se perdem naquilo que não compreendem bem. Quando foi perguntado aos espíritos por Kardec sobre a preferência dos espíritos, que eles escolhessem um lugar, para tornar esse lugar assombrado, os espíritos falam que as preferências, elas continuam sendo as mesmas que nós temos hoje. Então, se eu sou alguém que se encontra num quadro depressivo, num quadro de muita raiva, de muita revolta, eu vou estar buscando, após o meu desencarne, estar em meio àqueles que se sintonizam com essa minha energia. Pode ocorrer de eu estar me agregando ou me filiando, me unindo, melhor dizendo, a outros tantos espíritos que acabam por estar ocupando esses lugares e eu passar a ser aquele que assombra, não porque quer, mas porque não sabe não fazer, porque não entende como não fazer. Aquele que está em sofrimento e que precisa de auxílio, aquele que se apegou demais às pessoas e não consegue se distanciar delas, aqueles que se apegaram aos seus bens e que também não se conseguem libertar-se desse apego, né, dessa posse. Então, esse capítulo, ele fala muito sobre essa condição nossa, que é para que a gente reflita, repense o que acontece hoje comigo e me faz ocupar um lugar, no futuro eu talvez não deseje manter. São questões assim muito simples. Eu me vi pensando a respeito, né, das minhas questões, aquilo que me amedronta, aquilo que ainda me é muito ignorado, vou dizer assim, e que ao desencarnar eu possa vir estar, de certa forma, me impedindo de seguir, de estar com essa ignorância, esse desconhecimento, me desfavorecendo no caminho que eu posso estar seguindo. Você quer perguntar, Léo? Demorei para ver. Não, era só, como você está até encaixa, porque daquele relato que eu escrevi, depois a pessoa colocou, que eles expedem, né, para poder esperar nesse tempo aí de desfazer das coisas, de 6 meses até um ano, né, isso fazendo aos poucos aí para não impactar. Isso, né, de uma forma, aí é o meu comentário, né, sobre o tema, né, a forma generalista, a gente sabe também que cada caso, né, como você vem trazendo. Eu não sei se existe um tempo estabelecido que seja assim tão rígido, mas eu acho que cada um de nós precisa ter
claro que esse tempo precisa ser determinado por nós mesmos, porque senão a gente dá um prosseguimento a isso que também não é benéfico a nós mesmos. Manter essa energia estagnada de objetos e algo que pode ter grande utilidade para outros também, né? Então, é interessante que a gente coloque um período aí. Não sei se 6 meses, um ano, é o que fica de acordo para todos, mas eu acho que é um tempo bem razoável. Acho que daria para se utilizar como uma boa referência, esses 6 meses, esse um ano. Então, esse capítulo, ele não tem uma extensão em termos de conteúdo, mas quando a gente começa a ler, a gente começa a perceber que tem determinadas coisas que a gente faz sem muita atenção. Que, por exemplo, se eu perceber, você quer falar agora ou posso continuar o raciocínio, Suzana? Deixa eu só, eu fiquei na dúvida nessa questão de tempo aí. A gente conversou numa outra, um outro estudo sobre cremação, sobre o tempo de cremação, e agora a gente está falando desses objetos. Eu não sei nem como falar isso assim. A gente está supondo que todos os espíritos que desencarnam ficarão apegados a esses objetos. Como? Porque às vezes a gente vai guardar o objeto e o espírito já seguiu o caminho e já foi e já. Então, como que fica isso? Assim, eu fiquei meio em dúvida nessa questão de tempo, ou se o tempo para nós que estamos aqui, o quanto tempo que para a gente desapegar daquele objeto por aquilo representar a pessoa, né? Aquele nosso ser querido e tal. Eu fiquei meio confusa com isso. Não sei se eu soube fazer a pergunta direito, mas. Estou entendendo que o tempo que foi dito de 6 meses, um ano, é para que você se desfaça, que você doe, ou você faça, proceda de alguma forma para, de certa forma, não mais estar com aqueles bens daquelas pessoas que já estão no plano espiritual. Um tempo aqui. Porque por mais que a gente diga que conhece alguém, a gente não consegue avaliar o grau de apego que as pessoas têm às suas próprias coisas. Então, é lógico que você pode ver pessoas que não estão nem aí, se desfazem de roupa, de sapatos, de coisas assim, mas de repente tem um objeto ali que é algo especial, algo que foi dado por alguém muito importante num momento especial da vida, e que aquilo ali tem um significado diferente. Então, eu não vou saber avaliar com muita precisão o que é mais relevante dentro daquilo que as pessoas deixam, ok? Então, esse tempo é para que, neste tempo, esse que desencarnou esteja já se colocando numa posição em que o seu caminho já conseguiu ser iluminado, de certa forma, e ele já sabe a direção que ele vai seguir. E isso talvez não seja nenhum impedimento para ele. Então, isso que eu não estou dizendo que tem que ser 6 meses, um ano. Eu acho um prazo razoável. Acho um prazo razoável. Agora, se precisa mais, se precisa menos, dá para a gente ter essa precisão. Menos que eu conhecesse, ou eu até tivesse como entrar em contato com aquele que já desencarnou. Porque ele fala assim, não, pode doar para fulano, para ciclano, pode fazer o que você quiser. Se eu já tiver condições disso,
beleza. Mas se eu não tenho, eu estou pressupondo que com 6 meses, 1 ano, ele já está num outro esquema, já está fazendo a sua trajetória seguir e essas questões já não lhe afetariam tanto, ok? Disso que eu estou falando. Eu não posso dizer que vai funcionar. Pode ser que aquele que desencarnou, antes mesmo de desencarnar, fala assim, olha, vocês não fiquem com nada meu, hein? Vocês têm um jeito de... Não. Então, isso daí é algo que a gente não precisa ficar se detendo muito. É só ser respeitoso. Que mesmo que eu proceda de estar doando os bens daquele, mas com um respeito, com carinho, com valorizando aquilo, tudo bem. Outro vai ter o seu processo de entendimento, dependendo de como ele estiver, né? Nos esclarecimentos que ele já se permitiu ter. Você quer falar, Léo? Sim. Tem uma pergunta, né? Fala o seguinte: a pessoa escreveu assim, a pergunta é: apesar de hoje não se ouvir mais falar muito sobre esse assunto, eu pergunto, o que deve ser feito quando alguém se depara com um ambiente assim? Existem espíritos que estão nesses locais por apego, outros por terem sofrido muito, tipo antigos sanatórios, prisões. Então, o que fazer, assim, né, nesses lugares? Uhum. Eu ia começar a falar sobre isso mesmo agora, porque existem relatos de pessoas que adquirem imóveis, né, e conseguem fazer sua mudança para esse local, e a princípio parece que está tudo muito bem, que de repente começam a se sentir incomodados com a percepção de que existe uma presença ali que os incomoda, como se estivesse sendo vigiado, como se estivesse sendo observado mesmo, né? Então, muitas pessoas, quando conseguem ter essa percepção, muitas vezes não sabem o que fazer e a solução que encontram é mudar-se o mais rápido possível desse local. Mas existem aqueles que, quando percebem isso, buscam ajuda e existem, sem querer falar mal de nenhuma religião que adote esse procedimento, mas existem muitos que usam como uma prática buscar exorcizar determinados locais, para que aquele espírito que ali esteja se afaste, seja expulso daquele local. Então, existem determinadas questões, e no livro dos médiuns, Kardec faz uma pergunta que fala justamente sobre isso, sobre essa questão de como expulsar esses espíritos e os espíritos superiores que ali respondem e esclarecem Kardec, eles perguntam a Kardec se ele sabia de algum caso em que isso funcionasse. Porque, de verdade, quando você busca de uma forma autoritária impor que algum espírito desocupe, por exemplo, um local, ou se afaste daquele local, é bem provável que o resultado seja o contrário, e esses espíritos reforcem tudo aquilo que eles vêm fazendo, o barulho, todos os incômodos que eles promovem,
eles podem estar, de certa forma, intensificando. Por quê? Porque não é na imposição que a gente vai auxiliar esses espíritos. Muito pelo contrário. São irmãos que precisam de esclarecimento, são irmãos que precisam de atenção, são irmãos que precisam de auxílio. Então, a melhor forma de auxiliar esses irmãos é com a prece. Lembra do que eu comentei sobre os 6 anos de evangelho, de culto no lar? Foram 6 anos em que muitos irmãos, ouvindo as leituras, os comentários e todos os ensinamentos que foram trazidos durante o culto, se permitiram buscar esse entendimento, trazer essa compreensão e perceberam que eles não tinham mais nada a fazer ali. Então, o que nos cabe fazer é buscar não se intimidar, porque se a intenção é nos trazer esse assombro, nos trazer esse medo, se eles estão conseguindo isso, e se é essa a intenção, lógico que eles vão continuar. Mas se aquilo que eles fazem, nós buscamos trazer o raciocínio, a clareza, e entendemos que aquilo não deveria nos afetar tanto, ou até trazermos, segundo os nossos amigos espirituais, dizem a Kardec que a gente deveria rir, não se amedrontar. E se a gente conseguir fazer isso, a gente vai estar simplesmente desarmando esses espíritos. E, se for o caso de um espírito sofredor que está ali, que precisa de auxílio, as nossas orações, as nossas preces vão trazer esse acalento, vão trazer essa sustentação da qual eles estão necessitando, e que é o que lhes falta, essa compreensão de que eles não estão mais na matéria, porque muitos deles se entendem ainda vivos, necessitando de tudo aquilo que eles acham que perderam, ou que outros tomaram posse, ou que, de alguma forma, retiraram deles, né? Então, eles precisam entender qual é esse momento, eles já não necessitam aquilo que eles antes precisavam, que eles têm toda uma oportunidade de um aprendizado novo, de seguirem os seus caminhos e se sentirem muito mais libertos e felizes. Então, a nossa tarefa, ou o nosso proceder, principalmente enquanto espíritas, é trazer essas informações, trazer esses esclarecimentos, para que a gente possa contribuir com esses que, neste momento, que é uma situação momentânea, pode durar muito tempo, mas é uma situação momentânea. Nenhum dos filhos do nosso amado Pai vão se perder eternamente. Em algum momento, eles vão se encontrar, eles vão se entender, assim como nós podemos estar ainda perdidos em determinadas situações, mas todos nós vamos estar em passinhos lentos, talvez, alcançando esses entendimentos e nos fazendo cada dia mais competentes para vivenciar a vida com mais plenitude, nos tornando mais conscientes das nossas responsabilidades e de tudo aquilo que nos acomete, tudo aquilo que nós promovemos, tudo aquilo que nós podemos estar transformando, modificando. Então, se nós tivermos sempre buscando esse entendimento de onde quer que estejamos, nós vamos estar interagindo com esse plano espiritual, com espíritos que vão estar
muitas vezes se sintonizando conosco, pelos nossos pensamentos, pela emanação da nossa energia naquilo que nós hoje conseguimos manifestar de melhor, não de tão bom, significa dizer que não preciso estar em um lugar, mas em todos os lugares que eu estiver, eu posso ser esse que auxilia. E entender que se eu me deixo afetar por outras energias e pela influenciação de outros espíritos, significa dizer que eles estão reconhecendo em mim essa sintonia, essa afinidade. E cabe a mim modificar essa situação. Então, como eu estava falando, nada adianta eu achar que eu vou adentrar a um lugar assombrado e que eu vou conseguir, com a minha autoridade, fazer com que esses espíritos simplesmente saiam dali. Quem tinha autoridade, ou quem tem autoridade para isso, exemplos que a gente pode citar, é Jesus. Mas Jesus, a sua presença já era uma autoridade. Ele não precisava falar nada. Então, se a gente não consegue, vamos dizer assim, afastar os maus espíritos, que a gente consiga atrair os bons espíritos. Porque se os bons espíritos são atraídos, os maus se retiram ou se permitem modificarem-se. Entende? Teve uma fala de um palestrante que eu ouvi, que ele deu como exemplo aquilo que atrai as moscas. As moscas são atraídas por determinadas coisas. Eu não vou nem falar nada muito nojento, mas as moscas têm uns gostos assim meio diferentes, né? Então elas são atraídas por aquilo que as interessa. Se você não der a elas motivo para elas ali estarem, elas não vão ali ficar. Não é assim? Então, se você está mantendo o seu local muito asseado, muito cheiroso, muito limpinho, provavelmente as moscas não vão chegar, nem vão querer ficar. Mesma coisa, então eu não tenho que me preocupar com os maus espíritos, mas sim com os bons espíritos que eu posso atrair. É o que me compete fazer. Então, se o meu pensamento é um pensamento elevado, de quem quer ser útil, de quem quer contribuir, de quem quer melhorar-se, de quem se reconhece ainda imperfeito, mas com um desejo muito grande de ir se aperfeiçoando, quem que eu vou estar atraindo para perto de mim? Esses bons espíritos que vão me auxiliar a me fortalecer nesses meus bons propósitos. Vão estar ali, vou te ajudar, vou te incentivar, vou te mostrar como fazer. Se eu começo a trazer bons espíritos para perto de mim, vai ter espaço para esses outros espíritos. Ou eles começam a se afinizar também com os bons, ou eles se retiram. E isso é questão de quê? Eu ia falar de física, não sei se é física, mas é questão de energia. Então, se eu não sei o que fazer com os espíritos maus que estão a me acompanhar, começo a vibrar numa faixa vibratória mais elevada, atrai para perto de mim bons espíritos. E aí, ou a gente ajuda, com toda certeza, aqueles que ainda não estão tão bons como a gente, né, precisando melhorar, eles se retiram. Então, às vezes, nosso foco é direcionado de uma maneira meio que incorreta, né? A gente pensa nas coisas não tão boas, mas, na verdade, o que está no nosso alcance é muito mais simples. São as minhas vibrações, são os meus pensamentos, são os meus sentimentos, aquilo que eu emano, que se eu sou energia, eu tenho bons pensamentos, isso que eu vou estar emanando ao meu redor.
Então, se eu adentrar um lugar que tem espíritos sofredores, talvez eles queiram a minha ajuda. Quem sabe eu possa ajudar. Mas se eu não souber, e eu eleve o meu pensamento e consiga atrair para perto de mim aqueles que podem ajudar. Porque a gente nunca vai estar sozinho se a gente tem um bom propósito. Isso é fato. Então, a gente precisa só parar de achar que existem coisas sobrenaturais. As coisas são mais simples. As coisas, elas são perfeitas. E a gente complica demais. Então, aquilo que eu posso fazer já está no meu alcance. Quero fazer, me proponho fazer, essa é a questão. Objetos podem estar imantados com a energia do outro, uma energia densa, ou coisa parecida. Mas eu, estando em uma boa vibração, essa energia densa não vai me afetar, ou não vai me trazer tantos prejuízos. A questão é como eu estou. Tudo parte de mim, tudo começa em mim. Então, eu enxergo assombração, por quê? Porque eu não raciocino. Poxa, mas se eu sei que existem espíritos, é normal. E se esse eu estou podendo visualizar, se esse eu estou percebendo, será que não tem aí uma possibilidade de eu estar sendo útil? Essa é a questão. Mas, a grande maioria das vezes, eu me recolho, me amedronto e não consigo levar a minha vibração, muito pelo contrário, eu baixo a minha vibração e aí, dessa forma, eu não consigo nem o auxílio do outro, nem para mim mesmo. Então, algumas coisas a gente precisa raciocinar com um pouquinho mais de clareza. Está no nosso alcance fazer com que as coisas sejam mais simples. E tudo que o Espiritismo tem trazido de esclarecimento é com esse propósito, que a gente coloque, faça uso no nosso dia a dia. Não é só na realização de um trabalho de desobsessão, por exemplo, ou numa tarefa mediúnica dentro da casa espírita. Não, é em todos os lugares, onde quer que eu esteja. Se eu sinto percebo a presença, faça. Emita uma boa vibração, eleve meu pensamento, faça uma oração. Aliás, existem orações lindíssimas no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec coloca como orações para obsediados. Só que se você ler a introdução antes dessas orações, você vai ver o esclarecimento que Kardec traz, você reconhecer que se você está sendo alvo de uma obsessão, a gente nem gosta de falar dessa forma, né? Mas dentro do conceito que Kardec traz, significa dizer que existe ali uma necessidade que é sua, de um aprendizado que é seu. Então, nada mais justo que eu aprenda a orar por aqueles que eu entendo que estão a me obsediar. Porque lembrando ou não lembrando dos motivos que eles têm, o que importa é que eu devo estar sempre buscando promover o meu melhor e auxiliar aqueles que estão nessa situação, para que eles se libertem, para que eles possam seguir seus caminhos, assim como eu quero me sentir liberto, para buscar todos os entendimentos que me faltam, todos os aprendizados que eu preciso, as oportunidades, porque é para isso que estamos na matéria, para crescer, para evoluir. Então, deixar de olhar com esses olhos de indefesos, né?
Nossa, vou passar por aquele bosque. Nossa, vou ter que entrar no cemitério. Quantas pessoas não gostam, não entram, não vão a um cemitério? Mas será que todos aqueles que desencarnaram não têm mais nada a fazer do que ficar ali? Lógico que não. Lógico que o cemitério é uma referência. Sim, como dizem, é a última morada daquele corpo. Mas isso não significa dizer que todos aqueles que desencarnam ficam presos ali e que a cada visita eles precisam estar ali presentes no túmulo. Aí eu vou lá colocar uma flor e fazer uma oração. Aí eu tenho que ir lá, porque eu tenho que receber um parente. Não. Mas com certeza, quando eu faço uma prece, quando eu levo meu pensamento para aqueles que já desencarnaram, essa prece sendo sincera, ela sendo uma prece verdadeira, ela vai alcançar aqueles que desencarnaram. Não necessariamente eu preciso ir até o seu túmulo. Mas se eu sinto que indo ao cemitério, estando no túmulo, a minha prece é muito mais fervorosa, eu vá. Porque é isso que eu quero oferecer, o meu melhor. Então não tem errado ou certo, mas precisa ter raciocínio, precisa ter entendimento das coisas. Então parar de achar que assombração é algo extraordinário. Assombração somos nós mesmos, somos nós. Nós vivemos assombrando a nós mesmos, criando os nossos próprios medos, criando os nossos próprios obstáculos, criando sombras, né, de assombrados, sombras em tudo aquilo que nós já poderíamos estar realizando com tanta clareza, com tanta consciência. Depende da gente isso. Então, eu não sei. Eu falei tudo que eu tinha que falar. Só sei que é importante a gente se reconhecer. Somos todos espíritos, encarnados ou desencarnados. O que cada um faz depende daquilo que escolheu para si, daquilo que buscou entender, daquilo que conseguiu realizar. Cada um de nós ainda tem muito a aprender. Que a gente se coloque nessa situação de aprendiz e que a cada dia busque se aperfeiçoar. Olhar para o outro não como julgamento, mas como aquele que está vivendo uma situação que eu posso já ter vivenciado ou possa ainda vir a vivenciar, com toda certeza. Ok? Não estou vendo ninguém com mãozinha querendo perguntar. Se não tiver perguntas, eu encerro por aqui. Tá bom para vocês? Tudo bem, Léo? Não temos mais perguntas. Fique à vontade. Ok. Então, gente, eu espero ter auxiliado de alguma forma com o que eu trouxe, que não foi muito, porque, como eu disse, até o próprio Livro dos Espíritos, ele é um capítulo bem compacto, mas são as entrelinhas. Eu me reconhecer como espírito que sou, tendo ao meu redor tantos outros espíritos encarnados e desencarnados, me colocar na situação de possível auxiliador, daquele que tem competência para muito fazer, se utilizar os recursos que já tem. Ok? Então, agradeço muito, me desculpo pelas falhas, que eu nem sei quais foram, mas provavelmente ocorreram, né, na imagem ou no áudio, não sei, mas que de alguma forma vocês possam ter um bom proveito do que foi trazido. Raciocínio, respeito. Como eu disse, no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, vai ser isso, capítulo 9, na segunda parte, vocês vão ter mais algumas informações ali. Tá? Então,
Agradeço mais uma vez, pedindo ao nosso bom Pai que esteja sempre presente nas nossas vidas, que nós possamos entender a sua presença como uma bênção, como um amor de um Pai de extrema bondade, que dessa forma possamos estar nos fortalecendo em nossa fé, nossa confiança, e que assim possamos trilhar nossa caminhada, passos bem mais seguros e na direção que realmente desejamos seguir. Fique conosco, Senhor, no agora e no todo sempre. Que assim seja.